Assista agora Agricultura Alto Vale. Patrocínio. Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água. Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver. Tem exemplo de empreendedorismo rural. A gente foi até Chapadão do Lajeado para conhecer a família Mon, que trocou a produção de fumo pela criação de galinhas. Eles chegam a recolher até 1.500 ovos por dia. Vamos mostrar que, apesar da redução na área, a safra permanece estável em Santa Catarina. Estamos falando do arroz. GAECO deflagra operação para conter possível comércio ilegal de agrotóxicos em 7 municípios, 4 deles no Alto Vale. No Boletim Agropecuário de julho, destaque para o aumento nas exportações de carnes e na queda na produção de milho. Vamos mostrar que mais da metade da safra da cebola do estado já foi plantada. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Em Chapadão do Lajeado, uma família decidiu trocar o cultivo de fumo pela criação de galinhas caipiras. E o negócio vem dando certo, tanto que eles fornecem ovos até para o batalhão do Exército em Blumenau. Aqui no sítio, as galinhas têm liberdade. O galpão fica de portas abertas para elas circularem bem à vontade. Na área onde hoje vivem as aves, em Rio Saltinho, Chapadão do Lajeado, a família Mon cultivou fumo por cerca de 30 anos. E trocar uma atividade tradicional por uma nova não foi fácil no começo. A gente falava com a pessoa, vamos fazer isso. Vocês são loucos. Chamava a gente de louco porque não ia dar certo. E a gente com medo, porque todo mundo dizia que não dava certo, né? Mas a gente tinha fé que ia conseguir, né? Já se passaram 3 anos que a fé venceu o medo e em plena pandemia o negócio vai muito bem, porque a procura pelos ovos caipiras sempre está em alta. Hoje eles criam quase 2.000 galinhas. A ideia surgiu quando a Ivonete fez um curso de empreendedorismo rural. Aí como eu estava com a ideia de criar galinha, mas eu queria galinha caipira para vender a carne. Aí o meu filho veio com a ideia de galinha caipira para vender ovos. Aí então fiquei com a ideia dele, né? Que ele tinha mais conhecimento dos negócios, assim, né? E, graças a Deus deu certo. A família chega a recolher até 1.500 ovos por dia. Antes de irem para o destino, eles passam por uma inspeção em Aurora. E aí são vendidos para várias cidades do Alto e Médio Vale, também para Florianópolis. Vão para mercados e para merenda escolar. A gente tenta buscar o mercado das galinhas livres mesmo pelo bem-estar das aves, né? Claro que a qualidade do ovo em si, ela tem ela aguenta mais tempo, né, na prateleira do mercado e tem uma consistência maior entre clara e gema também, né? O que favorece também esse armazenamento no cliente lá no final. Para garantir a melhor conservação dos ovos, eles são cuidadosamente limpos com uma esponja de aço, 1 a 1. E olha só, recentemente a família passou a fornecer ovos até para o Exército em Blumenau. A gente começou com essa questão das merendas, né, e procurando licitações também em parcerias. Atualmente a gente conseguiu com o Exército Brasileiro ali no 23º Batalhão de Blumenau. A gente está há 1 mês entregando para eles. Foi muito bom porque é uma quantidade boa que ajuda na nossa logística também, né? E favorece o nosso frete lá para baixo também, que é uma região que tem bastante oportunidade. A alimentação das aves é composta basicamente por ração à base de milho e soja. Elas também recebem um núcleo com minerais, além do capim que consomem nos piquetes. Elas fazem uma limpa, né? Se tu joga um verde ali, até folha de eucalipto elas tentam comer. Eu não sei se é o apetite delas que é meio eclético, né? Mas elas comem de tudo que tu joga ali dentro. E toda essa logística que envolve a produção e distribuição dos ovos não deixa ninguém aqui sem serviço. Toda a família está envolvida. Eu faço a parte comercial, de venda, compra de insumos. A minha mãe e o meu irmão recolhe, faz o manejo das aves. Tem outro irmão que faz a entrega. Meu pai também faz os manejos aqui da propriedade. Então está todo mundo envolvido. Está sendo muito gratificante participar desse desafio novo nosso aí. O que os outros chamavam de loucura, hoje se tornou a principal fonte de renda da família.
Para a Ivonete, além de um negócio vantajoso, a criação de galinhas é um passatempo. É maravilhoso. Eu tenho que estar todo dia no meio delas. Às vezes eles dizem, mãe, hoje não precisa mãe, e nós fizemos. Mas uma vez por dia eu tenho que passar, nem que seja só passar. Acima de tudo, tu tem que gostar do que tu tá fazendo, né? Porque se não gostar, não adianta, né? E a alta nas exportações de suínos e frangos é a principal novidade do Boletim Agropecuário de julho. O documento informa ainda queda na produção de milho. Em junho, Santa Catarina alcançou a maior receita com exportação de carne suína num único mês e o segundo maior volume mensal exportado desde o início da série histórica, em 1997, atrás apenas de março deste ano. No mês passado, o estado exportou 55 mil toneladas de carne suína. Ainda no mês, Santa Catarina exportou 92 mil toneladas de carne de frango in natura e industrializada, aumento de 3,1% em relação ao mês anterior e de 29,1% na comparação com junho de 2020. Nas primeiras semanas de julho, o preço médio estadual do boi gordo registrou alta de 2,7% em relação ao mês anterior, atingindo o valor de R$ 313,91 a arroba. No primeiro semestre, as importações brasileiras de lácteos foram 41,5% superiores às do mesmo período de 2020. A previsão para o segundo semestre é de compras externas muito abaixo dos elevados patamares registrados ao longo do mesmo período do ano passado. Já o milho catarinense registrou a menor safra da série histórica no ciclo 2020-2021. A estiagem e o ataque de pragas e doenças trouxeram perdas superiores a 27% na produção em relação à safra anterior, o que corresponde a cerca de 700 mil toneladas. Em junho, o preço do feijão preto recuou 10,69% em relação a maio. Já o valor pago aos produtores de feijão carioca permaneceu estável. O preço do trigo no mercado catarinense elevou 50,06% na comparação entre junho de 2021 e de 2020. O fechamento da safra de soja 2020-2021 confirma o crescimento contínuo da área cultivada com soja no estado. Na safra finalizada agora, houve um aumento de 11.300 hectares na área de soja no estado, o que representa 1,6% a mais em relação ao ciclo agrícola anterior. E a Cidasc intensificou a fiscalização contra a peste suína clássica em Santa Catarina. Santa Catarina é uma referência quando o assunto é a produção de carne suína, mas para que isso continue, é importante manter a sanidade dos animais. Por isso que a Cidasc tem orientado sobre a alimentação correta dos suínos e também fiscalizado muitos locais. Os animais, eles têm que ter uma alimentação correta, porque muitas doenças elas podem ser transmitidas através desses alimentos irregulares ou proibidos, como por exemplo, restos de restaurantes ou qualquer outro resíduo de qualquer procedência, principalmente se estiver na sua composição proteínas de origem animal, pode ser uma fonte de contaminação, ou seja, conter um agente infeccioso que pode desencadear doenças nos animais. E é para manter a saúde dos animais em dia que a Cidasc fiscaliza e combate a distribuição de resíduos que podem estar sendo usados para alimentar os suínos. As fiscalizações da Cidasc, elas são realizadas nas propriedades, nos aterros sanitários, nos centros de separação de resíduos sólidos, feito também em estabelecimentos que possam estar albergando esses alimentos irregulares. O principal objetivo é proteger o estado de algumas doenças. Todo esse trabalho da fiscalização de alimentação irregular visa o quê? Proteger o estado de certas doenças de grande importância, como, por exemplo, a peste suína clássica e a febre aftosa, que são doenças graves e de grande impacto na saúde animal. O estado hoje é livre de febre aftosa e peste suína clássica, o que ajuda a manter o status sanitário. O estado de Santa Catarina é livre de peste suína clássica e febre aftosa, fato este que justifica ter uma vigilância ativa nesses estabelecimentos que foram citados. E a principal dica é manter a alimentação correta dos animais. A alimentação correta dos animais, ela pode ser feita com produtos da própria propriedade, produtos de origem vegetal, por exemplo, aipim, cana, batata,
Então, tudo aquilo que o produtor produz na sua propriedade, ele pode fornecer aos seus animais, bem como uma ração comercial, né, devidamente registrada, pode ser fornecida aos animais. E o que não pode? Tem que deixar claro. O que não pode é você ir num determinado estabelecimento ou tirar de uma lixeira pública ou você pegar um resíduo de um restaurante, que são alimentos que eles não são tratados adequadamente e não são permitidos para alimentar animais, principalmente suínos. E em caso de irregularidades, denúncias podem ser feitas para a SIDASC. E a seguir vamos mostrar que apesar da redução na área plantada de arroz, a safra permanece estável em Santa Catarina. E tem a previsão do tempo, a gente volta já. A safra de arroz permanece estável aqui em Santa Catarina, mesmo com a redução da área cultivada. Segundo a EPAGRE, houve uma redução na área cultivada de 0,79% na safra 2020-2021. Mesmo assim, a produção se manteve praticamente idêntica à alcançada na safra passada, 1.250.000 toneladas. Isso se deve ao aumento de produtividade no sul catarinense, que hoje concentra 67% da produção estadual do grão. Santa Catarina permanece na segunda posição entre os estados produtores de arroz, contribuindo nesta safra com aproximadamente 11% da produção nacional. Houve um incremento de 0,37% na produtividade, passando dos 8.391 quilos por hectare para os atuais 8.422 quilos. Fatores como a aplicação de tecnologias, o clima favorável e o cultivo de variedades da EPAGRE ajudaram no crescimento. Em Santa Catarina, os preços médios pagos ao produtor no mês de junho recuaram 9,7% em relação a maio, fechando o mês em R$ 79,31 a saca de 50 quilos. Só que na comparação dos últimos 12 meses, em termos gerais, o preço pago ao produtor está 5,5% acima daqueles praticados há um ano. E o plantio da cebola continua no estado e na região. Neste ano, os agricultores estão de olho principalmente no clima e no custo de produção. A produção de cebola na região do Alto Vale e também em Santa Catarina é uma referência para o país. O estado é responsável por cerca de 30% da produção nacional e os agricultores já começaram o plantio da nova safra. Praticamente agora está se encaminhando para a reta final, né, do período de plantio. Diria aí que na região em torno de 70% da cebola já está transplantada, né? Então agora, dependendo das condições do tempo aí, acredito que até dia 15, 20 de agosto aí a gente está terminando aí o plantio da cebola agora já para essa safra. Hoje no estado são 18 mil hectares de cebola. Desse total, pelo menos 13 mil hectares ficam na região. O presidente da Associação dos Produtores de Cebola de Santa Catarina explica que a área plantada deve ser parecida com a da última safra. A área de cultivo, a perspectiva é que se mantenha, né? Já que a maioria das áreas aqui em Santa Catarina elas são consolidadas, os agricultores eles já sempre plantam essa mesma área todos os anos, né? Então eu diria que se mantém a mesma área, né? A gente tem uma expectativa aí de que principalmente o produtor que trabalhava com a fumicultura, né, possa ter uma leve migração para a cebolicultura, né, tendo em vista aí aos preços baixos praticados aí na questão do tabaco, né, e a cebolicultura ano passado, principalmente a cultura da cebola ano passado teve uma rentabilidade para quem não teve quebra de produção até satisfatória. Ele explica ainda que as baixas temperaturas registradas na região também preocupam um pouco. A cultura da cebola ela não é uma cultura assim muito sensível ao frio, né? Ela é uma cultura de inverno aqui bastante adaptada. Nossas cultivares aqui, principalmente as cultivares OP, né? Elas são cultivares adaptadas à região. Preocupa sim o frio extremo, né? Como está sendo previsto aí um frio bastante extremo, que muitos agricultores às vezes não enfrentaram, não têm experiência. Se houver congelamento do solo ou até da própria seiva da planta, pode sim ocorrer a mortalidade de algumas plantas, né? A gente não tem como prever isso, só realmente se acontecer. Mas assim, o frio preocupa sim nessa questão, mas a questão de atrapalhar os trabalhos, né? A gente
vai ter que começar, o produtor vai ter que começar o trabalho um pouco mais tarde. Um fator que tem preocupado bastante os agricultores aqui de Santa Catarina é o custo de produção, que nessa safra pode subir até 25%. Essa é a principal preocupação agora do agricultor, né, produtor de cebola, além do fator climático também, é o custo de produção, principalmente com a alta dos fertilizantes, né? A gente teve uma alta aí muito significativa na questão de fertilizantes. A cultura da cebola é uma cultura que ela é bastante exigente à fertilidade de solo e também ao uso de fertilizantes, né? Então a gente sabe que o Brasil ele importa a grande maioria dos fertilizantes que utiliza, né? E a cultura da cebola, por utilizar bastante fertilizante, né, impacta muito no custo de produção, né? Tudo relacionado à questão do dólar, também a alta dos combustíveis, né? A alta principalmente no fator óleo diesel, que é o principal combustível aí que alimenta as máquinas agrícolas, né? Na região, cerca de 6.000 famílias trabalham com o plantio de cebola. Agora a expectativa é para a produção e também o preço pago aos produtores. A expectativa sempre é boa, né? Quando a gente inicia uma nova safra, assim, o produtor sempre começa a safra com bastante esperança, né? Hoje, nas principais praças de comercialização, o preço está muito baixo, né? Eu diria que está muito abaixo do custo de produção. Diferente do que foi a nossa realidade aqui. A gente teve aí preços satisfatórios na safra passada, tivemos quebra de produção em torno aí de 25%, então até por isso que os preços chegaram em patamares mais satisfatórios, né? Tendo em vista que estamos agora terminando o plantio, mas a expectativa sempre é muito boa. A colheita de cebola começa em outubro e vai até o fim de dezembro. Chegou a hora de saber o que indica a previsão do tempo para os próximos dias. Será que esse frio vai embora? Esse que tivemos foi provavelmente o último frio tão extremo do ano. A partir de segunda, não temos mais mínimas tão baixas aqui pelo estado, apesar de seguirmos com o frio típico de inverno, que nesse ano deve se estender primavera adentro, segundo as projeções dos meteorologistas. Agora, em agosto, volta a chover no estado devido a um cavado. No período seguinte, teremos mais nebulosidade e chuviscos isolados, principalmente nas proximidades do litoral, isso entre os dias 4 e 8. Já a partir do dia 10 de agosto, novamente volta a chover em todo o estado de Santa Catarina. E a seguir vamos mostrar a criatividade do agricultor de Leoberto Leal, que projetou e construiu uma casa na árvore sem fixar pregos ou parafusos nos galhos. O intervalo é curto, a gente volta já, não sai daí. E o GAECO está investigando o possível comércio ilegal de agrotóxicos e deflagrou neste mês uma operação em 7 municípios, 4 deles aqui no Alto Vale. Quase 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação deflagrada na semana passada. 2 pessoas foram detidas e encaminhadas ao presídio. No centro das investigações, uma quadrilha que vendia agrotóxicos ilegais no Alto Vale, no oeste catarinense e no Paraná. A ação contou com o apoio de técnicos da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, a SIDASC. A venda de agrotóxico contrabandeado, né, de origem da Argentina, de Uruguai, Paraguai, todos eles têm origem e produção na China, o princípio ativo, né? Então, esse tipo de delito já é cometido há anos aqui na região, principalmente na cultura da cebola. Durante a operação, que teve desdobramentos em pelo menos 7 municípios do estado, uma fábrica clandestina foi identificada aqui no Alto Vale. Os suspeitos estariam buscando embalagens de produtos uruguaios e vendiam agrotóxicos adulterados. Eles foram no Uruguai, compraram embalagem vazia, flexível do produto, do nosso similar Ridomil, né, e trouxeram para cá. Nós temos apreendido mais de 15 mil embalagens dessa aqui, que é a embalagem com capacidade de 1 quilo. E o que eles colocavam aqui dentro? Produtos nossos daqui, registrados no Brasil, utilizado na cebola, mas produtos de contato, como Manzate, Ditane, Folpan, Antracol, e colocavam aqui dentro, tá? Mas adicionado para dar peso, né? Com fertilizante.
Esse engenheiro agrônomo explica que os produtos eram prejudiciais, principalmente para a produção de cebola, devido à alta concentração de nitrogênio. Na safra 2019-2020, houve um surto muito grande do mofo azul, ou mídio, né, ou peronóspora, que ataca a cebola no mês de agosto e setembro, porque deu um clima muito favorável ao desenvolvimento do mofo. E grandes lavouras e produtores tiveram que arar, porque não aplicava o produto e não funcionava. Mas não era produto nosso, aqui do Brasil, nosso legalizado. Era esse tipo de produto falsificado. Por causa disso que deu uma perda grande na região na safra 19 e 20. Por isso, a recomendação na hora da compra é ter certeza quanto à procedência dos produtos que serão aplicados na lavoura. Fazer essa mistura e colocar aqui dentro e vender como um produto de contrabando, pior ainda, quem vai ter prejuízo é o agricultor, né? Porque a gente sempre recomenda para ele comprar os agrotóxicos, defensivos agrícolas para a lavoura dele no comércio local. Todas as agropecuárias são registradas na SIDASC, elas são fiscalizadas, são acompanhadas, com receituário agronômico, nota de entrada, nota de saída. Então fica fácil para nós, da fiscalização, ver algum erro, alguma coisa. Ter uma casa na árvore é o sonho de muita criança, não é? De alguns adultos também, viu? Em Leoberto Leal, um agricultor não poupou esforços e montou a casinha no alto de uma figueira. Nossa equipe foi até a sua propriedade para conhecer. Quem passa pela Estrada Geral de Vargem dos Bugres, em Leoberto Leal, mesmo de longe, já avista a casa no alto da figueira. Impossível não notar a estrutura. De perto, a gente se impressiona ainda mais com o que vê. A casa foi erguida a uns 10 metros do chão. A escada de 35 degraus nos leva ao interior dela. E aqui, o capricho do construtor está em cada detalhe. A obra é do Silvino, que tinha o sonho de ter uma casa na árvore e ficou todo orgulhoso com a criação. Eu gostei. E adoro muito quando vem alguém aqui para ver a ideia da gente, né? E acredite se quiser, quase toda a obra foi executada durante a noite pelo agricultor. Foi 90% à noite. À noite a gente não vê o perigo, né? É alto, né? 90% eu fiz à noite. De noite, às vezes até 10, 11 horas da noite. Outro dia vinha de madrugada. Ficava ansioso para ver ela pronta. Sim, nem não dormia aqui pro resto, né? Queria ver, pelo menos debaixo do telhado. E deu certo. E eu só lá debaixo escutando as máquinas tocar. Era motosserra, era maquita, as coisas. Aí eu ficava apavorada com medo que ele caía daqui de cima, né? Escuro, né? Depois que viu a casa pronta, Abel, que nem pensava em subir aqui, perdeu o medo e fez toda a decoração da casa, que tem até uma sacada. E olha só, ela premiou o companheiro com um troféu por todo o empenho dele na construção. Merece muito, né? Não é fácil, né? Ele fazer isso aqui sozinho, não é qualquer um que tenha coragem dele. Toda a estrutura foi pensada de forma a não causar dano algum à árvore. Tanto que o seu Silvino não usou nenhum prego ou parafuso nesses galhos e eles integram aqui a decoração, como a gente percebe. É como se a casa ela abraçasse, envolvesse a figueira. 100% preservadinha, cuidada dela, né? Para não quebrar galho, não perfurar ela, não colocar prego, não tem nada, porque isso é uma coisa só por Deus existe aí, né? Daí a gente tem que cuidar, né? Correntes e cabos de aço é que garantem a sustentação da estrutura, que tem até luz elétrica e banheiro. Falta só instalar alguns canos para trazer água também. O Silvino, que trabalha com produção de fumo, não descarta abrir a casa na árvore para visitação um dia. Por enquanto, é só para a família aproveitar nas horas de folga mesmo. E se a propriedade tivesse mais figueiras, essa não seria a única casa do tipo por aqui. Se tivesse mais árvore, eu ia fazer mais uma. E sai todo o estresse, sai tudo, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque pelo menos ele realizou o sonho dele, né? Ele sempre falava nessa casa na árvore aqui, e ele começou e acabou e está prontinha.
E com um cartão de visita desse, já tem muita gente atrás do Silvino em busca de uma casinha semelhante. Se ele vai aceitar os convites para construir, o tempo dirá. E o programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. Dá para curtir, comentar, compartilhar. Lembrando que também temos no nosso canal no YouTube, hein? Aproveita para se inscrever e acionar o sininho. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e cuide-se bem. Você assistiu Agricultura Alto Vale. Patrocínio: Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água.